ele organizou um livro sobre energia nuclear no Brasil. Eu vou conversar com José Eli da Veiga, por favor. Está aqui o livro Energia Nuclear, do Anátema ao Diálogo. José Eli da Veiga, editora Senac. A sua especialidade qual é, José? Eu sou professor de economia da USP. E como é que surgiu esse interesse? Eu tenho, há muito tempo trabalho com esse tema da sustentabilidade. Certo. E desse tipo de livro em que se procura apresentar uma controvérsia científica, isto é, procurar pesquisadores que tenham opiniões absolutamente divergentes sobre um determinado tema. Eu já tinha feito para a mesma editora um sobre transgênicos e fiz um sobre o aquecimento global. E a partir da questão do aquecimento global, eu passei a me preocupar especificamente com a energia nuclear, porque apesar dela ser vista normalmente de uma maneira muito negativa, na verdade, para combater o aquecimento global, é uma das opções, dependendo, é claro, da alternativa. Por exemplo... Quer dizer, se correr, o bicho pega, se parar, o bicho come, mais ou menos isso? Provavelmente, mas de fato é o seguinte, enquanto não... Olha, anátema, o anátema. Enquanto não surgir uma inovação tecnológica, que vai surgir, e que vai deixar essa discussão para trás, e nós não vamos mais ter esse tipo de preocupação, mas até lá, a comparação entre os problemas e os benefícios da energia nuclear, por exemplo, em relação ao carvão, dão uma vantagem imensa para a energia nuclear. Então, os países que dependem para produzir eletricidade, dependem de carvão, e são muitos, particularmente a China, mas também teria sido o caso da França se eles não tivessem ido para o nuclear e assim por diante. Nessa comparação, é indiscutivelmente melhor a nuclear. Primeiro eu quero dar um passo atrás, que você falou dos transgênicos. Qual é o resultado do que você... Aqui você fez na realidade, uma organização de textos a favor, textos contra. O alimento transgênico, o que tem de negativo no alimento transgênico? O problema, em geral, com essas controvérsias, o que eu tento fazer é o seguinte: alguém da área científica que seja a favor e alguém da área científica que seja contra. Não sei, mas eu estou perguntando para quem não tem ainda, inclusive, ideia do que seja o transgênico. A engenharia genética, que promete muita coisa em relação à produtividade dessas plantas, etc., traz também muita incerteza. Ninguém sabe exatamente, não é possível dizer com certeza absoluta de que não haverá nenhum tipo de problema, seja ambiental, seja para a saúde. Até agora, as pesquisas não mostraram nenhum problema sério para a saúde. Por isso, justamente, que é tão controverso, porque você pode até ter uma posição prudente, de precaução, e dizer, olha, é melhor não mexer com isso, tal, como muitos cientistas defendem que as vantagens superam esse problema da incerteza. Agora, o ser humano tem uma tendência apocalíptica que eu acho impressionante. Você vê isso através dos filmes que fazem, os filmes de desastre, de catástrofe e etc. Outro dia uma amiga minha me ligou muito preocupada com esse negócio de dizer que o mundo vai acabar em 2012. Aí ela perguntou, o que você vai fazer? Eu falei, dieta. O que você vai fazer se o mundo acabar? Que, aliás, não há prova nem disso nenhum, que isso vai acontecer em 2012. Nós temos compromissos até com torcida de futebol, com tudo isso que evita que isso aconteça. Agora, vamos pular... Mas o tema de que a agressão que nós estamos fazendo hoje à biosfera, particularmente na questão climática, é uma grande ameaça para que a nossa espécie desapareça. Ela vai desaparecer, mas nós estamos acelerando esse processo. Tudo bem, mas a nossa espécie também tem processos de autodefesa. Não tem de chegar num momento de assim, não, agora tem isso que pode se fazer, aquilo, como você falou, em relação à energia nuclear. Mas às vezes demora muito, né, para que as pessoas tomem essa atitude. Mas toda a evolução do mundo
tudo foi demorado, né? Tudo. Até aceitarem coisas banais, como a luz elétrica, né? Tinha gente que dizia, não, na minha casa isso não entra e tal, enfim. Agora, quanto à energia nuclear, por que instalar em Angra? Porque primeiro, eu acho que fere a beleza do lugar de uma forma irreversível. Segundo, sempre há o perigo, quando você falou, não, a energia fica mais barata, isso, aquilo, mas o desastre numa usina nuclear também é uma coisa irreversível. Você pegou aquela radioatividade, não tem. O máximo que você pode conseguir é um emprego de raio-x no hospital, porque não tem jeito mesmo, né? Por que em Angra? Então, eu acho que o grande problema aí é bem maior, que é o problema do planejamento energético não ser democrático. O país se democratizou muito, mas toda a discussão que nós estamos fazendo aqui é sobre um aspecto de uma coisa mais global, que é como é que nós estamos planejando o nosso futuro energético. Bom, isso que começou em plena ditadura. No caso, especificamente de Angra, nem houve discussão nenhuma. Né? Nada. Agora, por exemplo, está se planejando algumas usinas do mesmo tipo, que foi anunciado assim, ninguém discutiu. O próprio Congresso é incrível, porque a Constituição determina que cada reator teria que ser debatido no Congresso. E o Congresso não chamou a si essa... Então, só para dar uma ideia do quanto não é democrático o planejamento energético. E aí? Mas está se anunciando aí várias usinas na beira do São Francisco. Que é usinas nucleares. Como em Angra, ali na Foz do São Francisco. E... À beira de um rio. Exatamente. Aonde pode-se colher energia a mais barata e a mais saudável que tem, que é a energia vinda da água. Né? Hidrelétrica. Ali eles dizem que não é uma localização para hidrelétricas, por isso que justifica. Tudo bem, claro. Porque não tem queda. Mas a Avenida Atlântica também não. Não dá para ter uma hidrelétrica. Agora, o que me espanta também são certos noticiários que a gente diz assim, não, mas Angra não tem problema, porque já estão fazendo mais 3 rotas de fuga alternativas para o mar. Aí, vamos fugir. Chega um tsunami. Então, a rota para o mar acaba. Eu realmente eu não entendo. Eu não sou especificamente um defensor radical dos ambientalistas. Não é isso. Mas que há um bom senso. Eu sei que você não é a favor, ou nem quando você fez uma organização. Mas acho que foge totalmente ao bom senso num lugar como Angra, ou à beira do Rio de São Francisco, você colocar usinas nucleares. Mas então, num país que tem tanta possibilidade de energia hidroelétrica. Mais uma vez, para a gente ver o quanto nós não estamos com um planejamento energético que seja transparente. Nós não estamos usando a democracia que avançou em muitas áreas do Brasil, mas não avançou nesse campo. E no que se refere especificamente à energia nuclear, há inclusive um quisto totalitário, porque como isso vem de origem, como a origem desse debate é evidentemente militar, por causa de toda a história, começou com a bomba, etc., etc., não faz parte da cultura dos militares essa coisa de consultar. Então a gente vive num país... Não, faz até parte, a cultura do militar faz parte a cultura da bomba ou do bombardeio, quer dizer... Não é uma coisa que intimide um militar, né? Você diz, não. Mas eu acho que é importante que as pessoas se deem conta de que, de repente, chega um ministro das Minas de Energia, Lobão, e diz, eu vou fazer 4 usinas na beira do São Francisco. Alguém discutiu, você foi consultado, eu fui consultado. Os nossos representantes no Congresso debateram isso. Não, realmente o ministro Lobão, para falar de energia nuclear, eu prefiro o outro Lobão falando de energia nuclear, sinceramente. Outra coisa que eu acho muito curiosa, José, posso chamar você de Zé? Meu xará, Zé e Jô. Não, eu era para ser Zé, acabei sendo o Jô, mas tem aqui o Zé do meu lado. Podemos fazer uma dupla até acompanhados pela maravilhosa sanfona do Já imaginou que brilho que ia ser isso? Tipo Ademir. Mas o Japão, vamos pegar o Japão, que teve essa coisa
monstruosa que aconteceu. Não, mas é que o Japão tem uma população enorme e precisa desse tipo de energia. Bom, um povo que a tecnologia é tão avançada e que tem uma capacidade de criação e de sobrevivência tão grande que chegou ao cúmulo em tempos passados, eu digo nesse século mesmo, de cortar uma montanha pelo sopé, transportar essa montanha para a beira do mar, colocar no mar e transformar isso numa imensa área habitacional. Então, um povo que tem para mim é coisa de ficção científica, né? Que tem essa capacidade inventiva nessa área científica, não consegue criar através dos rios que tem, sei lá, um potencial de energia hidroelétrica. Infelizmente, eles não têm mais essa escolha. Eles tiveram que ir para o nuclear porque eles não têm potencial hidrelétrico mais. Nada? Não tem. Usaram tudo que podia usar, como aconteceu com a França também. Né? A França, quase 80% da eletricidade na França é produzida por energia nuclear. Por quê? Porque eles não têm mais essa possibilidade. Nós ainda temos, mas aí tem um problema que eu gostaria também de... É por isso que eu falei da inventividade deles, não tem... Eles estão investindo muito em pesquisa sobre novas fontes de energia. E eu, quando eu disse que vai surgir uma energia revolucionária, é provável até que seja lá que ela surja. Eu acho que o japonês ainda vai... Para chegar no meio do século, que é quando provavelmente isso vai ocorrer, eles hoje dependem muito da energia nuclear. O problema aí do acidente tem a ver com a mesma questão que eu estava levantando antes, porque a melhor coisa que eu li foi a entrevista que foi feita pelo Le Monde com um líder de Fukushima que foi prefeito 5 vezes, ele foi reeleito 5 vezes. Hoje ele está com 70 e poucos anos, já meio aposentado, foi diplomata também. Entrevistaram ele e ele disse o seguinte, que a empresa que construiu Fukushima chegou até a falsificar documentos. Acontece, mesmo numa democracia como o Japão. E que ele chamou atenção, etc., e que a agência que cuida disso demorou para reagir, levou 2 anos para reconhecer que tinha havido um problema, etc. Então, mesmo num país como o Japão, a energia nuclear, especificamente, ela é objeto de tanto segredo, é uma tecnologia perigosa. E, pelo visto, é de alto risco. Né? Bom, a gente viu ali, né? Agora, ao mesmo tempo, é preciso dizer 2 coisas, eu acho. Por exemplo, comparando com Chernobyl, que está fazendo agora 25 anos, né? Vai ter até uma reunião em Kiev agora no fim do mês. Foi muito diferente a atitude dos japoneses no momento em que se revelou esse desastre, né? Em primeiro lugar, o primeiro-ministro foi imediatamente à televisão... Mas ali era a União Soviética ainda, né? Pois é. Mas aí, um acidente... é equivalente, mas as consequências em termos de mortes, etc., no Japão são irrisórias. Né? São irrisórias porque a gente está morando aqui. Não. Porque para quem está ali na área... No que se refere especificamente ao acidente de Fukushima, o acidente nuclear, eles encontraram 2 funcionários mortos alguns dias depois, porque tinham entrado lá no subterrâneo e depois teve uns 50 que se dispuseram a ser uma espécie de heróis, lá tentar pagar e tal, que esses provavelmente estão comprometidos também. Ou talvez mas não, a população entraram ali muito com roupas protegidos, muito protegidas, etc., mas correndo um altíssimo risco. Alto risco. Mas a população foi evacuada a tempo, inclusive num raio muito maior do que normalmente estava previsto, assim por diante. Então, não vai ter as consequências dramáticas que houve, por exemplo, em Chernobyl, sendo que o acidente agora está sendo considerado muito parecido. Agora, Zé, quantos acidentes nucleares já aconteceram no mundo desde o surgimento dessas usinas? 20. Quer dizer, grandes que a gente conhece... 20. Não, dos que a gente conhece são 3 ou 4. Que teve um que a gente deve lembrar, 3 Mile Island, nos Estados Unidos, em 79. Depois teve o Chernobyl, 86, que foi seríssimo, e agora Fukushima. Esses 3 foram de amplas consequências. Eu estou falando de usinas nucleares que produzem eletricidade. Sim. No meio disso, quando eu falo desses 20, teve coisas pequenas que não chegaram a afetar, não chegaram nem a ir para a primeira página dos jornais. Mas aconteceram. Não. E aconteceram outros acidentes que não são em usinas, que nós tivemos aqui né? Que foi em Goiânia, né? O Césio. Aquela história. É o jeito que roubou Césio.
Mas não é um tubo. É inimaginável, né? Ficou uma pena, porque contaminou uma série de pessoas por ignorância, né? Mas eu aproveito para te dizer o seguinte aqui, como eu tive que olhar isso mais de perto agora, há um exagero muito grande sobre a repercussão em termos de mortes e problemas de saúde, etc., da radiação. A gente tende a criar um pânico, etc. No entanto, se nós fizéssemos uma comparação, por exemplo, com a aviação comercial, no mesmo período, matou muito mais gente. Sim. Por que eu estou falando isso? Mas é difícil você comparar um meio de transporte que transporta milhões de pessoas com usinas nucleares que têm relativamente pouca gente em volta, né? Sim, você pode comparar o avião, sei lá, com o trem, com o pé. O pé é mais seguro. Não, mas a minha comparação é no seguinte sentido. Apesar da aviação comercial ter se mostrado extremamente mortífera, nós não discutimos se a gente deve usá-lo ou não, né? Não vamos parar de voar. Não. Você veio de quê, aliás, para cá? Eu vim de carro oferecido por vocês, aliás. Não, mas você é de São Paulo. São Paulo. Ah, tá certo. O Eli Johnson também veio de carro. Não. Eu vou voltar, inclusive, de avião, Jô, se tudo der certo. Não, volta de usina, melhor. Volta de usina, que é muito mais seguro. Eu conversei aqui com José Eli da Veiga. José, muito obrigado. Acho que foi um papo super esclarecedor. Desculpa algumas agulhadas que eu tive que dar. Primeiro que é um assunto que não sei porquê. Talvez porque eu tinha 4 ou 5 anos quando explodiu a bomba atômica. E eu ouvi aquilo no rádio e eu pensava até que chamava bomba tônica, né? Mas eu sei que eu fiquei tão horrorizado com aquilo que talvez aí comece a minha ojeriza a energia nuclear, enfim, ao átomo Mas por usado nesse por isso que a gente tinha que ter mais democracia nessa área, porque você, como muita gente, provavelmente a maior parte das pessoas que estão assistindo concordam com você. Sobretudo o pessoal que mora em Angra. E muita gente deve ter ficado chateado com algumas coisas que eu disse. Não, você foi mas veja bem, absolutamente científico. Se não tiver democracia, não temos como resolver isso de uma maneira razoável. E, além do que, o risco de acidente é muito maior quando não há transparência. Muito obrigado pela sua presença, José Eli da Veiga. Daqui a pouco a gente volta.